Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Vivian e aqui a gente conversa um pouquinho sobre imigração, trabalho e estudos aqui no Canadá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como você faz para poder dirigir aqui no Canadá. Então, na verdade, existem 3 possibilidades para você poder dirigir aqui no Canadá e eu vou começar com a mais simples. A primeira maneira de você conseguir dirigir aqui no Canadá é simplesmente usando a sua CNH válida aí do Brasil. Se você tem uma CNH válida brasileira, você pode dirigir por até 3 meses se você estiver aqui dentro do Canadá. Eu acho que essa é uma opção aí bem interessante se você está vindo para o Canadá com um visto de turista e você pretende ficar aqui por um curto período de tempo. Lembrando que esses 3 meses é válido a cada vez que você entra no Canadá. Então, entrou no Canadá, contando 3 meses desse dia, você pode usar a sua CNH para dirigir aqui dentro. Passou de 3 meses, você não pode dirigir mais ou ela não vai estar mais válida para propósitos de dirigir aqui no Canadá. A segunda maneira é você emitir uma carteira de motorista internacional e você consegue fazer isso tudo online. Você simplesmente vai no site do Detran do seu estado e faz um pedido de carteira internacional. E essa é uma boa alternativa para pessoas que vão ficar aí por um tempo de até 1 ano. Por quê? Porque a carteira internacional ela tem uma validade de 1 ano para se poder dirigir dentro do país. E a terceira opção é você simplesmente tirar a carteira de motorista aqui do Canadá. Porém, eu pessoalmente acredito que essa é uma opção mais válida para pessoas que estão vindo e pensam em ficar um longo período de tempo ou estão vindo com já residência permanente ou estão vindo trabalhar. Então, a minha recomendação, se você vai vir como turista, você pode simplesmente nem se preocupar com isso, dirigir com a sua CNH até 3 meses. Se você está vindo para estudar, ou fazer um curso, alguma coisa assim, até de 1 ano, você talvez valha aí você fazer a sua carteira internacional e também não precisa fazer a carteira canadense aqui, que você vai perder um pouco de tempo. Agora, se você veio para ficar como eu, então a gente vai ter que fazer a carteira de motorista canadense. Agora, Vivian, como que funciona para fazer? Como que eu tiro essa carteira de motorista canadense? Na verdade, para você emitir a sua carteira de motorista aqui no Canadá, você precisa passar por uma mini graduação, que na verdade é como se fosse um cursinho como a gente tem no Brasil. No Brasil, a gente vai para a autoescola, paga um combo, né, que já inclui aulas teóricas e aulas práticas. E aí você, no final, você vai conseguir você vai receber a sua carteira provisória e aí depois de X tempo você vai só atualizar pela sua carteira definitiva. Aqui é um pouquinho diferente. Então, o processo aí, eles falam que demora em média 20 meses para você ter a sua GFUL. E aqui a gente está lembrando aqui que a gente está falando de carteira de motorista para a categoria de carros. A categoria de carros aqui, ela é chamada G. Então, assim como no Brasil o carro é B, aqui ela é G. E aí, todas as fases, elas vão circular dentro de algumas terminologias que você precisa estar familiarizado. Então, se a gente está falando de carro aqui, você vai ouvir muito falar durante seu processo aí em G1, G2 e GFUL ou G somente. Então, como que funciona para você, né, realmente pegar a sua carteira de motorista canadense? Então, consiste em 2 fases. A primeira fase é a fase que você vai fazer a sua provinha teórica. E a segunda fase é que você vai fazer as suas provinhas práticas, porque são 2 provinhas práticas aqui. Então, na sua provinha teórica, quando você completa a sua provinha teórica, você é designado com o título de G1. Ou seja, você é um motorista G1. Para a gente voltar um pouquinho na nossa provinha teórica e falar um pouquinho mais sobre ela, essa provinha teórica ela vai ser muito parecida com a provinha teórica que a gente tem no Brasil, porém com as leis de trânsito aqui do Canadá e com as placas também de trânsito aqui do Canadá, obviamente. E aí também existe um livrinho que vocês conseguem comprar em vários postos e autoescolas aqui, mas eu vou deixar aqui para vocês na descrição do meu vídeo o link do PDF desse livrinho de graça, porque aqui a gente ajuda todo mundo e ninguém precisa gastar dinheiro. Essa provinha teórica ela vai conter 40 perguntinhas.
Dentro dessas 40 perguntas, 20 vão ser perguntinhas de leis e mais gerais sobre trânsito e 20 perguntas vão ser perguntinhas sobre placas de trânsito. E aí a questão é que dessas 40, você só pode errar 8 perguntas, sendo 4 na parte de leis e 4 na parte de plaquinhas. E também nesse livrinho vai ter todas essas explicações que eu tô dando para vocês, também com várias perguntinhas, se eu não me engano, acho que são umas 130 perguntinhas, que são as perguntinhas que podem cair no teste. Então, dessas 130, 40 podem cair no seu teste e vai ser exatamente as mesmas perguntinhas. Então, confere aqui na descrição para você pegar o seu livrinho e começar a estudar para sua provinha agora. Passando a sua provinha teórica, você vai ser considerado um G1. E aí, como G1, você pode dirigir já. Você nem precisa ter feito a prova prática. Você já pode dirigir, porém com algumas várias limitações. Dentre elas, você só pode dirigir acompanhado de um instrutor ou de uma pessoa que seja G-Full, que é a última categoria de carta, né, para carro. E essa pessoa precisa de pelo menos 4 anos de experiência dirigindo aqui no Canadá. Fora isso, também existem algumas outras limitações. Por exemplo, o horário que você pode dirigir, né? Então, você não pode dirigir em altos horários da madrugada. Você também tem restrições, o tanto de pessoas que você pode trazer com você dentro do carro. Também existem restrições, 0% de teor alcoólico, né, ingeridos. Então, vai ter várias restriçõezinhas aí que você vai precisar seguir. Quando você termina a provinha, passa na prova teórica, você é um G1. E aí, depois a gente vai precisar se formar e ser um G2. Depois da provinha teórica, você vai poder fazer a G1 Road Test, que é a primeira provinha prática. Essa provinha prática, ela é feita dentro da cidade. Então, ou seja, ela é uma provinha dirigindo dentro da cidade. Quando você completa a provinha prática da G1, você é considerado um G2 driver, né? Um motorista G2. Então, você é considerado um G2. A diferença é que, qual a diferença entre o G1 e um G2 driver? O G2 você ainda vai ter algumas limitações, porém, por exemplo, você não precisa mais estar acompanhado de uma pessoa que tenha carteira completa com você dentro do carro. Ainda vai existir algumas outras limitações, como o teor alcoólico que você pode estar, como, por exemplo, o número de pessoas que você pode dirigir dentro do carro. E quantas pessoas você pode dirigir dentro do carro que sejam menores de 19 anos, que não sejam membros da sua família. Depois que você passou na provinha prática da G1, você é qualificado como G2. E aí da G2 a gente vai fazer uma provinha prática da G2, que vai chamar G2 Road Test. E aí quando você passa nessa provinha prática da G2, aí sim você é considerado G-Full, ou também pode ser chamado de G somente. E aí quando você é um G ou um G-Full, você não tem mais limitações e você já pode dirigir na estrada, você pode dirigir na cidade, você pode dirigir como você quiser. E também, só para lembrar, né, só para deixar claro, essa segunda provinha prática, ela é uma provinha na estrada, na rodovia. Então, é por isso que é muito importante também passar nessa provinha para você ter uma licença completa. Agora, para os brasileiros que já possuem uma carteira de motorista válida no Brasil e tem pelo menos 2 anos de experiência, a gente não precisa fazer a G2. A gente pode pular uma etapa, graças a Deus, e a gente só vai precisar fazer a G1, que é a provinha teórica, e a gente vai pular diretamente depois para a G-Full, que é a provinha prática na estrada, na rodovia. Então a gente pula essa parte, a gente precisa fazer essa provinha dentro da cidade, porque teoricamente a gente já sabe dirigir, né? Isso faz a gente economizar um pouquinho de dinheiro e também faz a gente economizar o nosso tempo precioso. Lembrando que para isso acontecer, você precisa seguir alguns passos, e entre eles é você transcrever a sua carteira de motorista. Então, você precisa ter a carteira de motorista válida. E aí, você vai entrar no site do e-consular, né? Do consulado da sua cidade. Eu estou em Toronto. E aí, você vai pedir para fazer uma transcrição da sua carteira de motorista brasileira. A transcrição aqui no consulado de Toronto, ela custa $22,50. Acredito que seja um valor tabelado em todo o Canadá, em todos os consulados, né? Não tenho certeza, mas não é muito caro. Então, você só faz essa transcrição, aí depois que você termina a G1, você chega lá para fazer já diretamente a prova da G2, já apresentando a transcrição da sua carteira de motorista brasileira. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais como funciona esse processo. Quando eu comecei a minha pesquisa, eu achei que não tinha muita informação assim detalhadinha, onde a pessoa fala mesmo, sabe? O passo a passo, como é que funciona o processo. É sempre ou alguém falando de G-Full, ou alguém falando de G1,
e aí tudo misturado, e pra mim ficou muito confuso. Então, quando eu vejo que falta informação na internet, eu venho trazer ela aqui pra você, porque eu sei que você tá aqui, é porque você também tava com o mesmo problema que eu. Então, eu espero que tenha te ajudado. Um beijo! Agora eu vou estudar para minha G1, porque depois de 4 anos eu preciso fazer a minha carteira de motorista, pelo amor de Deus. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!